A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui na Global Church, evento que nós vamos realizar na nossa 11ª Isladeja, com pastor Rinaldi aqui conosco. Pastor? É isso aí, eu tenho a honra de receber os irmãos da Deja e da Isladeja, esse grande evento. Aqui já está tudo sendo preparado para receber vocês com muito amor, muito carinho. E vem para cá, hein? Espero você. Que dia que é? Dia 12, 13 de novembro, a partir das 9 horas da manhã no sábado e às 19h30 na sexta-feira. Então, venha, faça a sua inscrição e as vagas são limitadas, hein? Corra, corra. Deus abençoe. Deus abençoe. Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui dando início à nossa EBD e nós vamos começar com uma oração, pedindo para que o Espírito Santo possa nos instruir nesta manhã, possa nos ensinar, que possamos crescer no conhecimento sobre Deus através da palavra de Deus. Vamos orar? Soberano Deus, graças nós te damos, Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, pelo teu amor que nos move. Nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede aqui estarmos para aprender da tua palavra, para aprender mais de ti. Que o teu Espírito Santo possa nesta manhã nos instruir, trazer ao nosso coração aquilo que está no teu coração. E que Ele encontre uma terra fértil em nosso coração para produzir frutos através da semente que será plantada da Tua palavra nesta manhã. Abre nosso entendimento, abre, Senhor, que nós possamos ter percepção e discernimento daquilo que o Senhor quer nos instruir nesta manhã. Fala conosco, porque estamos aqui para Te ouvir e que a nossa vida viva para glorificar o Teu santo nome. É o que Te pedimos e Te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Amém. Nós estamos na aula 30 do livro Uma Vida com Propósitos. E a aula de hoje vai falar que nós somos formados para servir a Deus. Nós somos criados e formados para servir a Deus. Em Jó, capítulo 10, versículo 8, diz assim: Foram as tuas mãos que me formaram e me fizeram. Em Isaías, capítulo 43, versículo 21 diz: O povo que formei para mim proclamará o meu louvor. Na aula passada nós aprendemos que servir não é uma opção, porque o Senhor nos criou com um propósito e nós somos formados para servir a Deus. Então, a gente olha para a natureza, a gente percebe que o Senhor deu qualidades especiais, criou com exclusividade e deu habilidades especiais para cada criatura, para cada coisa criada, para cada coisa que Ele formou. Então, alguns animais correm, outros rastejam, outros voam, outros nadam. As árvores, umas são frutíferas, outras só dão flores. Então, tudo que Deus criou na natureza serve um propósito. Os insetos, cada um dos insetos tem a sua função, né? Tem uma ordem, foi criado para um propósito e a natureza, ela exerce esse propósito para o qual ela foi criada. Ela cumpre o papel que ela foi chamado por Deus para ser criado. Da mesma forma, nós, os homens, também fomos criados exclusivamente para um propósito. E às vezes o que a gente mais ouve dizer é: como que eu sei qual é o meu chamado? O que eu nasci para fazer? Eu acho que eu não tenho um chamado. Eu só fui chamada para vir para a igreja e ficar sentado. Não, todos nós temos um propósito. Cada um tem um papel especial
para desempenhar, que foi moldado e criado por Deus. Quando os arquitetos vão projetar algum prédio, construir algum edifício, eles sempre perguntam, eles querem saber para qual propósito é essa construção. Para que ele é construído? Vai servir para quê? O que vai ser criado aqui? Qual é o propósito disso aqui? Qual é a função que isso aqui vai desempenhar? E em cima disso, ele desenha para que aquilo que ele vai construir seja eficiente, seja prático e cumpra o propósito. Da mesma forma nós. Então assim, quando Deus foi criar a Alessandra, ele tinha um propósito para a Alessandra. Então ele falou assim, bom, Alessandra ela vai servir o propósito tal, então eu tenho que criar ela com a habilidade tal, com a personalidade tal. Então quando o Senhor nos criou, Ele já nos criou com todas as habilidades que a gente precisa para cumprir o propósito. É a mesma coisa da mulher. Deus criou o homem, Deus fez a criação, né? E tudo que Ele criava, Ele dizia, é bom. É bom. Tudo aquilo que ele estava criando, ele estava olhando e dizendo, ai, é muito bom isso que eu criei. A primeira coisa que Deus viu que não era bom em tudo aquilo que ele estava criando é quando ele olhou para o homem e viu o homem sozinho. Tudo que Deus tinha criado até aquele momento era tudo bom. Mas aí ele olhou o homem sozinho ali e ele falou, isso não tá bom. Isso aqui não tá bom. Então ele vai e cria a mulher. Só que quando ele vai criar a mulher, ele não cria igual às fêmeas dos animais. Porque a mulher foi criada para servir um propósito. Então ele disse assim, não tem alguém que seja idônea, alguém que vai completar o homem no propósito que eu criei ele. Então, idônea quer dizer aquela que é capacitada, aquela que já tem todas as habilidades. Então, quando Deus foi criar o homem, a mulher para servir, completar o propósito do homem, Ele já criou a mulher com todas as habilidades que ela precisa para cumprir o seu propósito. E foi exatamente desta maneira que o Senhor nos criou a partir daí. Criou Adão com todas as habilidades que ele precisava. Criou a mulher, a Eva, com todas as habilidades que ela precisava. E foi criando eu e foi criando você com todas as habilidades que nós precisamos para servir a Deus. Ele nos criou com exclusividade. Aqui o autor diz que o Senhor nos moldou com as características essenciais ao cumprimento dessas tarefas. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, a parte A, que somos criaturas de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Aí olha só que interessante, que a palavra poeta, ela vem do grego. Ele é um termo grego que traduzido quer dizer criação ou manufatura. Então, quando um artesão vai criar algo que é especial, né? Por exemplo, quando a gente vê um poema, ele é especial, ele é criado unicamente, né? Ele é exclusivo. E a criação de Deus é exatamente assim, ela é exclusiva, manufaturada. Ou seja, não tem ninguém igual a mim. Não tem ninguém igual a você. Quando Ele nos criou, Ele nos fez artesanalmente, manualmente. Aí o salmista Davi, ele fica impressionado quando ele tem essa revelação de Deus. Ele diz assim, eu fui criado de uma forma maravilhosa no ventre da minha mãe. Porque eu era informe, eu não tinha nem forma. E os meus dias já estavam escritos no teu livro.
Ele começa a pensar como o corpo humano é desenvolvido no ventre materno, e aquilo para ele é assombrosamente maravilhoso. Ele diz assim: os meus ossos foram sendo desenvolvidos, os meus tecidos, o sangue, tudo dentro de mim foi desenvolvido por Deus, enquanto eu ainda estava no ventre da minha mãe. Então Davi, quando teve essa revelação, ele ficou maravilhado na forma como Deus trabalha, na forma como o Senhor nos cria. O Senhor, ele não tem, sabe essas montadoras de automóveis, né? Que elas são uma linha de produção. Então um carro, ele vai passando ali pela linha de produção e aí vai criando todos iguais, cópias iguais, várias cópias iguais. O Senhor, ele não tem uma fábrica que produz seres humanos em série. Ele cria um por um a sua imagem e semelhança para servir a Ele em um propósito. E aí isso, do mesmo jeito que enche o nosso coração de alegria e de gratidão, também nos traz uma autorresponsabilidade. Porque se Deus nos criou para um propósito, quando eu não fluo nesse propósito, eu perco sentido para que eu fui criado. Eu perco sentido. Porque se Deus tem um plano para mim, e Davi vai dizer isso, que a nossa história já estava escrita no livro antes mesmo da gente nascer. Então a nossa trajetória toda já estava escrita. Deus conta conosco para executar determinadas tarefas, para vir na vida, para servirmos aos outros. O Senhor conta com isso nessa missão. Quando eu deixo de fluir naquilo que o Senhor me criou para ser, então a minha vida perde um sentido. Ao mesmo tempo, então, que o nosso coração se enche de alegria, nos traz uma autorresponsabilidade em buscar de Deus o que é que Ele espera de mim e de você. Um autor americano, ele diz que Deus não cria sucatas. Deus faz tudo novo. Deus, ele não joga os nossos cacos, né, no lixo. Quando um vaso se quebra, ou um copo, alguma coisa se quebra, qual é a nossa primeira reação? Ir lá, pegar uma vassoura, pegar uma pá de lixo, juntar tudo, lixo. Mas Deus não. Deus, ele não tem esse negócio de sucata. Ele pega tudo e faz novo de novo. Jeremias, ele teve essa experiência quando ele foi convidado a ir à casa do oleiro. Então lá ele viu que o vaso que estava na mão do oleiro se quebrou. E aí o oleiro vai e começou a moldar um novo vaso novamente. E é isso que Deus faz conosco. Deus não cria sucatas. Ele faz tudo novo, de novo e de novo. E quantas vezes forem necessárias, Ele cria tudo novo, de novo. Então nós precisamos entender para qual propósito o Senhor nos criou. O Senhor não tem interesse em nos descartar. O Senhor não tem interesse em apagar as nossas ruínas. Isaías, ele vai dizer que o Senhor, ele nos chama para construir e edificar em cima das nossas ruínas, porque Ele não tem interesse em apagar aquilo que marcou a nossa vida, aquilo que foi ruim, aquilo que nos destruiu. Ele não tem interesse em apagar, porque tudo que nós passamos é experiência e serve um propósito. A minha dor hoje vai me dar autoridade para curar outras dores amanhã. Nós somos agentes de cura, nós somos agentes de transformação. E quando Deus quer operar algo na vida de alguém, Ele não desce aqui na terra para realizar, Ele usa eu e você. Por isso nós somos criados para servir. O nosso propósito é servir as pessoas. Porque aquilo que Deus faz em nós, nós transbordamos para o outro. E aquilo que Deus faz no outro, transborda para nós. E nisso está o amor de Deus revelado. Então o Senhor nos moldou antes do nosso nascimento. E Deus usa tudo o que acontece na nossa vida para nos moldar para o ministério que Ele tem para nós e para nos habilitar na obra do Senhor.
Então, o que a gente precisa entender? Que Deus jamais desperdiça alguma coisa. Ele não desperdiça, sabe? Ele é um Deus muito ordeiro, muito organizado, muito planejador. Então, tudo que Ele faz é perfeito. Então, imagina, Deus me criou, Ele me deu habilidades, Ele me deu interesses, Ele me deu talentos, Ele me deu dons, Ele me deu personalidade e me deu experiências de vida. E essas habilidades, tudo isso que Ele me deu, é para usar para a glória dEle. Para que Ele vai me dar habilidades, dons, sonhos, planos, vai me colocar em lugares ou me tirar do lugar, se não for para servir um propósito? Às vezes a gente olha e quando a gente conhece as personalidades, né, os temperamentos, algumas pessoas ficam, eu não queria ser assim. Ai, mas eu não queria ser assim, eu queria ser igual fulano. Mas eu não queria ser desse jeito. Eu não gosto do jeito que eu sou. Mas o jeito que você é foi o jeito que Deus te criou. E é exatamente com esse jeito, com esse temperamento, com essa personalidade que o Senhor vai usar as experiências da vida para nos moldar e nos habilitar para cumprir o propósito que Ele tem para nós. Então nós precisamos identificar e compreender esses fatores para descobrir qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E aí a gente encontra qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado. E aí o autor desse livro, ele desenvolveu uma forma para que a gente conseguisse entender e identificar em nós as habilidades que o Senhor já colocou, de forma a descobrir qual é o nosso chamado. Então ele deu um acróstico, forma. E cada uma dessas letras tem um significado. Então, formação espiritual, opções do coração, recursos pessoais, modo de ser e áreas de experiência. Se você conseguir analisar esses 5 pontos, então você vai entender qual é a sua capacidade e qual é o seu chamado em Deus. Hoje nós vamos aprender essas duas formas, né? Esses 2 pontos, que é o F e o O. Formação espiritual e opções do coração. Então vamos lá, esclarecendo a nossa forma espiritual. Deus dá dons e talentos para cada um de nós. E a gente sabe que essas habilidades são habilidades especiais e exclusivas dos que crerem. Lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz que quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. Ou seja, se eu não tenho o Espírito de Deus, eu não posso receber os dons que vêm do Espírito. Eu tenho que estar alinhada com o Espírito de Deus, para que aquilo que vem dele possa fluir dentro de mim. Então eu preciso primeiramente ter o Espírito de Deus em mim. Nós não podemos adquirir, né? Então, se alguém fala assim, eu quero ter dom, eu quero ter um dom, como é que eu faço para adquirir, né? Aconteceu uma situação assim com Paulo, e tinha um homem lá que ele era um adivinho, e ele tinha muitas pessoas que iam atrás dele, mas quando ele viu Paulo curando, ele falou, gente, eu quero isso para mim. Aí ele foi e falou, Paulo, como é que eu faço para ter esse negócio aí? Como é que eu faço para adquirir? Quanto que é? Quanto que é isso? Né? Os dons, eles não são adquiridos, eles são dados. É graça de Deus, é favor de Deus, é uma expressão da graça de Deus. E Ele nos dá generosamente, Ele reparte conosco. Não somos nós que escolhemos os dons que nós queremos, né? Eu quero ter o dom de
falar em línguas, eu quero ter o dom de pregar, e eu quero ter o dom de cura, de profecia eu não quero, deixa eu ver, eu quero de discernimento. A gente não escolhe os dons. Os dons o Senhor dá generosamente. Ele nos dá. É uma expressão do amor de Deus. É gratuito. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, Paulo diz que é o mesmo e único Espírito Santo quem distribui esses dons. Ele sozinho decide que dom cada pessoa deve receber. Deus, ele aprecia a diversidade e deseja que a gente seja especial em cada coisa. Em cada coisa que Ele nos dá, Ele deseja que nós sejamos especiais, exclusivos para servir a Ele. Por isso que ninguém recebe todos os dons. Você não conhece uma pessoa que tenha recebido todos os dons. Deus não dá todos os dons para uma pessoa só. Por quê? Porque o propósito de Deus é fazer com que o que eu carrego sirva ao meu irmão e o que o meu irmão carrega me sirva. E é nisso que o Senhor atua, na comunhão, no serviço, na liberalidade do amor entre os seus filhos. Então, ninguém tem todos os dons, porque os nossos dons são para servir o outro. Se eu tenho tudo já o que me basta, não vou precisar de mais ninguém. Eu já tenho tudo que eu preciso, então não preciso mais de ninguém. Então, Deus não nos dá, porque a gente precisa entender que dependemos uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros e nisso Cristo é glorificado. Os nossos dons espirituais não foram concedidos para o nosso próprio benefício. É claro que muitas coisas nos edificam, mas não é para o nosso benefício, é para beneficiar aos outros. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, a Bíblia diz que um dom espiritual é dado a cada um de nós como meio de ajudarmos toda a igreja. E quando nós usamos esses dons em conjunto, a igreja cresce, Deus é glorificado. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando eu deixo de usar aquilo que Deus me deu, a igreja perece, a igreja padece, os nossos irmãos sofrem. Então, lembra que eu falei no começo sobre aquela responsabilidade que nos cai quando nós temos a consciência de que Deus nos criou e nos chamou para um propósito? Porque quando eu deixo de fluir naquilo que o Senhor me chamou para fazer, a igreja perece, a igreja sofre. Nós vemos lá em Gênesis que a natureza sofreu uma maldição por conta do pecado. Mas através da cruz, da morte e ressurreição de Jesus, a Bíblia diz que a natureza ela é curada à medida que os filhos de Deus se manifestam, fazendo aquilo que eles foram criados para fazer. Até a terra, a natureza criada, ela é curada. A Bíblia diz que ela aguarda, a natureza aguarda. Ela aguarda com grande expectativa, em outras traduções diz ardentemente, que os filhos de Deus fluam naquilo que eles foram chamados para fazer. Então isso nos traz a responsabilidade. Se Deus me deu dons e talentos, eu preciso usar na casa de Deus. Eu não posso reter eles para mim, porque eles não são para o meu benefício próprio, eles são para servir. E quando a gente entende que a igreja de Deus é um celeiro de dons e talentos, que todas as pessoas foram criadas com um propósito, com um chamado para servir, nós encontramos dois problemas que são muito comuns, que é a inveja de dom e a projeção do dom. A inveja do dom é quando eu começo a me comparar, né? Ah, mas o meu dom é de intercessão. Ai, mas o meu dom ninguém vê. O meu dom é de intercessão, eu fico lá. O meu dom é de servir.
Os outros vêm aqui, eu só fico servindo. Eu não faço mais nada, não tenho um destaque. Eu queria ter o dom daquela pessoa. Eu queria ter aquele, né? A Bíblia vai contar uma história que eu acho muito linda e me fez refletir sobre isso. Quando o dono de uma vinha vai até a sua plantação, ele vê lá que no meio tem uma figueira. Só que a figueira não produz. Todo ano ele vai lá e aí tem as videiras produzindo lindas uvas. E aí quando ele chega na figueira, nenhum figuinho só, nenhum mirradinho. E aí depois de 3 anos, ele vai e fala para o viticultor: corta essa figueira. Porque fazem 3 anos que eu venho aqui para pegar um fruto dessa figueira. E não tem um fruto sequer. E aí o viticultor fala assim: olha, não vamos cortar ela agora não. Me deixa mais esse ano. Eu vou escavar as raízes, eu vou adubar, eu vou cuidar dela. E aí no próximo a gente vê como é que ela se comporta, depois esse tratamento especial e exclusivo que eu vou dar para ela. E aí a gente vai ver como é que ela vai se comportar. E aí eu fico pensando, se eu fosse essa figueira. E aí eu fui criada para produzir figo. Só que eu sou a única figueira no meio de um monte de videira. O meu fruto é pequenininho. Já o da videira, ela dá uns frutos grandes, uns cachos bonitos. E a Bíblia diz que naquela época as árvores elas produziam grandes frutos, né? A terra produzia grandes frutos. Então eu fico imaginando o tamanho daqueles cachos de uva que aquelas vinhas produziam. E talvez aquela figueira ficasse olhando: nossa, olha que fruto lindo, olha que cacho lindo de uva que aquela videira produziu. Mas eu sou figo. Como que eu vou produzir esse figo, esse fruto tão pequenininho? O meu Senhor não vai se agradar de mim, porque Ele está acostumado com tantos frutos grandes, e o que eu tenho para servir é tão pequeno. E muitas das vezes nós não produzimos exatamente por isso. Porque nós acreditamos que aquilo que nós carregamos é pequeno demais, não vai agradar o Senhor. Mas nós precisamos entender que quando Deus nos criou, Ele já sabia exatamente o que a gente ia produzir. Ele quis que eu fosse assim. Ele quis que eu produzisse esse fruto. E muitas das vezes a comparação nos impede de frutificar. E eu tenho algo libertador para a sua vida. Deus te criou exatamente assim. E Ele deseja que você flua exatamente com aquilo que você tem, que você carrega. Que muitas das vezes aos seus olhos é pequeno, mas para Deus é único e exclusivo. E vai refletir a glória de Deus. Nós não precisamos ter inveja dos dons. Porque Deus nos criou exclusivamente para o seu louvor. E aquilo que eu carrego é precioso para Deus. E eu preciso fluir nisso. Então a primeira coisa que nós precisamos nos libertar é da inveja de dons. Cada um foi criado por Deus para servir algo para o coração de Deus. Pequeno ou grande, aos nossos olhos, diante de Deus é tudo igual. E a outra coisa que é muito comum acontecer é a projeção do dom. Então, eu tenho um dom, olha, eu tenho um dom da palavra. E aí eu começo a dizer assim: você tem que ter o dom da palavra. Você tem que ir e buscar mais a Deus, porque você também tem que ser usado no dom da palavra. E aí eu quero que o outro faça exatamente o que eu fui chamada para fazer. Só que se não bastasse isso, eu ainda acho ruim quando o irmão não quer fazer do jeito que eu faço. Eu quero cobrar dele uma coisa que eu acho que é bom.
Só que eu não preciso projetar o dom que Deus me deu, porque cada um já foi criado com o seu papel. O que Deus tem para a vida do irmão pode não ser igual ao meu, e ainda que ele tenha o mesmo dom, Deus vai usar de maneira diferente, porque Deus ama a exclusividade. Quando a gente quer, gente, olha isso, e isso é transformador. Quando a gente quer que as pessoas sejam iguais a nós, nós estamos subestimando a inteligência e a criatividade de Deus. Porque Deus vai lá e nos cria de forma única e exclusiva. Aí chega eu e quero que o meu irmão seja igual a mim. Eu estou negando a criatividade de Deus, a inteligência, a sabedoria de Deus, quando eu quero que o meu irmão seja igual a mim. Cada um de nós carrega algo. E mesmo que o que você carrega seja igual ao meu, você vai fluir de um jeito e eu vou fluir de outro, porque é assim que Deus trabalha. Deus trabalha de formas diferentes, Ele é multiforme, Ele não precisa de nada igual. Porque quem é que pode sondar o pensamento de Deus, a forma como Deus age, como Deus trabalha? Deus é uma fonte inesgotável, Ele faz tudo diferente a hora que Ele quer, tudo novo a hora que Ele quer. Então nós não podemos projetar o dom em ninguém, porque Deus preza pela exclusividade. Ele nos criou de forma especial e cada um vai fluir dentro daquilo que foi chamado por Deus para fluir. Então, conhecendo os dons espirituais, a Bíblia diz que lá em Coríntios, capítulo 12, versículo 5, que há diferentes tipos de serviços na igreja, mas é o mesmo Senhor que estamos servindo. Os dons espirituais, às vezes eles são exageradamente enfatizados. Como que se a igreja só funcionasse se os dons fossem manifestos, né? Então, às vezes a gente dá um foco muito grande para as pessoas que têm dons, né? Para os dons que são manifestos dentro da igreja. Mas uma das coisas que a gente precisa aprender, que ele faz parte de um todo. Ele não é o todo, ele faz parte de um todo. Ele é apenas algumas ferramentas que Deus usa, mas o Senhor nos usa de forma geral e não só se eu tenho dons para servir. Ele faz apenas parte de um todo. Ele revela uma chave apenas que nos desperta para descobrir algo que Deus colocou em nós. Então, qual é o meu dom? O que eu gosto de fazer? O que é que eu gosto de fazer? O Senhor nos chamou para ir, levar o Evangelho, pregar a palavra. Mas nem sempre nós pregamos a palavra com o microfone na mão. Nós pregamos a palavra com o nosso comportamento. Nós pregamos a palavra na forma como nós servimos. O que é que nós gostamos de fazer? O que eu gosto de fazer? Isso já é um ponto de partida para saber o que eu fui chamada para fazer. Então nós precisamos entender que nós recebemos dons e talentos de Deus. O dom não vem de nós, vem de Deus. Eu não posso escolher o dom, é Deus quem dá. Ele dá de graça, Ele dá sem arrependimento. E quando eu recebo, eu não posso ficar com ele para mim mesmo. Eu recebi para fluir e que a igreja seja beneficiada. Eu não posso ser negligente, porque a Bíblia vai dizer que nós, recebendo um dom, devemos desenvolver este dom. Paulo vai ensinar Timóteo e vai dizer assim: desperta o dom que há em você. Ou seja, eu recebi um dom, não posso ser negligente com esse dom que eu recebi. Eu preciso desenvolvê-lo no Senhor. Eu preciso servi-lo. E é um treino. Quanto mais eu exerço, quanto mais eu treino, quanto mais eu desenvolvo, melhor vai ficando para a glória de Deus. Eu não posso ser negligente com aquilo que eu recebi. Eu preciso
transbordar. E quanto mais eu transbordo, mais o Senhor nos edifica. Esse é um ponto. A nossa forma espiritual. A nossa formação espiritual. A segunda é atentando para as opções do coração. Deus usa o termo coração para descrever os nossos conjuntos de desejos, esperanças, interesses, ambições, sonhos, afeições que nós possuímos. O coração, ele é a fonte dos estímulos. Então, quando a gente diz assim, né, mostra aquilo que a gente a forma como nós vamos nos expressar. Então, às vezes as pessoas falam assim, né, eu te amo de todo o meu coração. Porque o coração é a fonte que manifesta tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente, é no coração. Provérbios 27:19 diz que assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. O nosso coração revela o nosso eu verdadeiro. Não o que eu quero que as pessoas pensem sobre mim, ou o que as situações e as circunstâncias me impulsionam a ser. O coração vai revelar exatamente quem eu sou. E eu acho muito interessante porque o coração, ele se revela não nas ações. O nosso coração não se revela na ação, naquilo que eu faço, naquilo que eu falo. Mas o nosso coração, ele se revela nas reações, em como eu me comporto, como quando o outro age em relação a mim. Sabe, que às vezes é muito lindo eu chegar e começar a transbordar coisas de Deus para vocês, e todo mundo olha e fala, gente, olha essa pessoa cheia de Deus. Aí eu desço aqui, o irmão vai me dar uma cutucada, eu viro, eu esbravejo, eu acabei com tudo aquilo que eu falei. Por quê? Porque o nosso coração, ele é revelado na reação. Na reação, o coração revela quem nós somos de verdade. Então Deus vai atentar para o nosso coração, para aquilo que o nosso coração deseja. E aí, nós vamos entender que o nosso coração determina o porquê que a gente diz as coisas que diz, o porquê a gente sente como a gente sente e age como nós agimos. Fisicamente, cada um de nós tem um batimento cardíaco, vocês sabiam? Eu pensei que o nosso batimento cardíaco era igual. Todo mundo que fosse lá, colocasse lá, todo mundo batesse igual. Gente, o coração não bate igual. Cada um tem uma frequência cardíaca diferente. Consegue imaginar o tamanho desse Deus, a criatividade desse Deus? Ele nos deu um batimento cardíaco exclusivo. Assim como o nosso DNA, assim como as nossas digitais, Deus nos deu um batimento cardíaco exclusivo, fisicamente. Só que emocionalmente, o Senhor também nos deu um compasso emocional exclusivo, diferente, para servir o propósito de Deus. Então a gente precisa aprender que esse compasso emocional único vai definir aquilo que me interessa ou aquilo que não me interessa. Por exemplo, eu gosto muito de ler. Então, quando eu vejo um título que me chama a atenção, só pelo título eu já compro o livro. Porque eu gosto de ler, eu gosto de ter muitos livros lá. E às vezes eu leio 3 livros de uma vez só. Atualmente eu estou lendo 3 livros. Eu amo ler. Só que tem gente
que odeia ler, não gosta de ler. Então, se a gente vai começar a conversar sobre um livro, esse assunto vai ser interessante para essa pessoa que não gosta de ler? É desinteressante. Eu não gosto de matemática, gente. Não gosto de matemática. Então, quando começa esses assuntos de número, de projeção e não sei o quê, para mim não é interessante. Eu não gosto. Então, o nosso compasso emocional, aquilo que está dentro do nosso coração, vai revelar quais são os assuntos que me interessam e quais são os assuntos que não me interessam. Então, o que eu preciso observar para descobrir qual é o meu chamado? Quais são os assuntos que me interessam? Quais são os assuntos que me deixam estimulado? Quais são os assuntos que me deixam motivado, entusiasmada? Quais são os assuntos? O que eu gosto? O que eu gosto de falar? O que eu gosto de fazer? A gente precisa analisar as opções do nosso coração. Por exemplo, quando Deus criou a Alessandra, Deus foi lá, pensou em mim, já desenhou um propósito para a minha vida e já me deu as habilidades que eu preciso para fluir nesse propósito. Meu temperamento foi dado exclusivamente por Deus. Então, minha mãe, na escola, recebia várias reclamações. Muitas reclamações, porque a Alessandra não ficava quieta. A Alessandra falava, atrapalhava os outros que estavam lá tentando aprender. Então, eu gostava de falar e gosto de falar. Então, esse é um ponto que eu sei que vai servir um propósito para Deus, porque Deus não desperdiça nada, não foi que a gente aprendeu? Deus não desperdiça nada. Então, se Ele me deu essa habilidade de falar, então vai servir para um propósito. Vai servir para um propósito. O que eu fazia quando eu era pequena? A gente passava muita dificuldade financeira. Então não era sempre que tinha um doce para a gente comer, não era sempre que a gente tinha uma roupa nova, não era sempre que a gente tinha um sapato novo. Era muito difícil, uma vez no ano que a gente tinha uma roupa nova, um sapato novo, um docinho para comer, era muito difícil. Mas quando as pessoas chegavam na minha casa, gente, eu fiz minha mãe passar muito aperto. Quando as pessoas chegavam na minha casa e tinha uma caixa de bombom, sabe o que eu fazia? Eu ia lá, pegava a caixa de bombom e servia as pessoas que estavam na minha casa. Minha mãe tinha vontade de me matar, porque aquilo não era uma coisa que a gente tinha sempre, era uma coisa que a gente tinha ganhado e ela tinha reservado para a gente. Mas eu chegava e eu servia. Tinha um pudim, um docinho na geladeira, as pessoas chegavam, eu não guardava, eu chegava, eu abria a geladeira, eu ia servir as pessoas. Eu me lembro que um dia eu ganhei um tamanquinho de uma prima minha, e era a coisa mais linda, fazia tantos anos que eu não ganhava um sapato. Mas aí a minha priminha começou a chorar. O que eu fiz? Eu dei meu tamanco para ela, nem servia, e eu dei o meu tamanco para ela. E aí foi aquela coisa, porque eu tinha dado tamanho que não era para dar. E aí os adultos que lutem, né? Para resolver as coisas que a gente faz, que as crianças fazem, né? Os adultos que lutem. Mas a gente precisa entender as opções do nosso coração. Então eu fui criada para servir. Eu gosto de servir. Eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de estar no meio de pessoas. Então isso já é uma chave que me direciona para o chamado, para o propósito que Deus tem na minha vida. Então às vezes a gente fica, qual é o meu chamado? O que eu nasci para fazer? Observe quais são os dons e as habilidades que você tem, o que você gosta de fazer. Analisa as opções do seu coração. O que arde dentro de você, o que te interessa, quais são os assuntos que te chamam a atenção, que faz arder o seu coração. Analisando esses dois pontos, você já vai estar caminhando rumo a descobrir qual é a missão de Deus para a sua vida nessa terra. Ninguém passa por aqui por acaso. E eu acho lindo que Jó vai falar assim, ó, e que isso arda em nosso coração, igreja. Jó vai falar assim: não teve uma pessoa que passou por mim e não foi abençoado.
Não teve uma pessoa que passou por mim que não foi abençoado. E essa foi a instrução que Deus deu para Abraão. Abraão, seja você uma bênção. Seja você uma bênção. Todas as pessoas que se conectarem a você precisam ser abençoados, porque o nosso propósito é servir as pessoas. E servindo pessoas, nós servimos a Deus. E aqui a gente vai já indo para o final. E é importante a gente dizer que muitas das vezes nós abrimos mão daquilo que Deus nos chamou para fazer, naquilo que vai trazer satisfação para a nossa vida, porque a gente primeiro pensa em ter uma boa vida. Então, às vezes a gente abre mão de uma qualidade de vida para fazer um serviço que ganha bem, mas que eu não gosto, em nome da boa vida. Mas uma boa vida não é boa o suficiente. Bom o suficiente é escolher a melhor vida, a vida que Deus escreveu para mim e para você. Nisso nós vamos encontrar contentamento. Olha só, eu tenho filhos. E quando eu olho para os meus filhos, eu planejo para eles um futuro. Aí eu pergunto para você que é pai, quando você olha para o seu filho, você planeja um futuro que tem alguma coisa de ruim nele? A gente não consegue projetar um futuro para os nossos filhos onde alguma coisa de ruim, alguma coisa que entristeça eles, esteja ali no meio. A gente projeta tudo de bom. E a Bíblia diz que se nós, que somos maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quem dirá o nosso Pai Celestial? Acha que a história que Ele escreveu para nós não vai nos dar contentamento, não vai nos trazer felicidade? Então hoje, que o seu coração possa ter a opção de escolher a vida que Deus projetou para você. Viva a sua vida com propósitos. Então, para a nossa meditação, para a nossa reflexão no dia de hoje, nós sabemos que fomos formados para servir a Deus. Deus age por intermédio de homens e maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que atinge seus propósitos mediante todos eles. E aí eu quero deixar um desafio para vocês, para essa semana. Como é que você pode servir outras pessoas fazendo aquilo que você gosta? Então você vai ver aquilo que você gosta de fazer e vai usar o que você gosta de fazer para servir outras pessoas. Amém? Nós vamos fazer a oferta. Agora nós vamos tirar um tempinho aqui para que os irmãos possam ofertar. Eu vou fazer uma oração para que o Senhor possa abençoar todos vocês que vão ofertar. Vai estar passando aqui os dados da conta, o Pix, para quem quiser fazer, né, uma transferência aí da sua casa onde você está assistindo. Oferte, semeie. Deixa que o seu coração seja um coração generoso para a glória de Deus. Oferte com alegria, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. Eu vou fazer uma oração para que o Senhor possa abençoar você enquanto você oferta. Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor. Te agradecemos pelo pão de cada dia, porque o Senhor tem nos cercado com o teu favor e com a tua graça. O Senhor tem provido, tem nos dado a provisão, não tem deixado faltar nos nossos celeiros. E eu te peço nesta manhã que o Senhor possa visitar cada um dos teus filhos que vai ofertar, que vai semear na tua casa, que possa produzir frutos para a glória do Senhor.
30, 60, 100. Eu te peço, Pai, repreende o devorador, o migrador, cura as enfermidades, Senhor, protege os nossos bens, que os seus filhos sejam prósperos, onde eles pisarem a planta dos seus pés. Aqueles que estão desempregados, Pai, abre porta de emprego nesta manhã, que essa semana eles tenham boas notícias, Pai. Abre portas, Tu és o dono de tudo, Tu és o dono de todos, e Tu pode fazer todas as coisas. Aqueles que já estão trabalhando, que eles possam ser prósperos nos lugares onde eles trabalham, que os seus salários possam ser reajustados, porque na prosperidade dos Teus filhos, a prosperidade da Tua igreja, derrama, Senhor, o Teu favor e a Tua graça sobre as nossas finanças. Repreende, Senhor, todo espírito compulsivo, tudo aquilo que vem para trazer maldição para as nossas finanças, mas que elas sejam curadas e que elas possam glorificar o Teu nome, que a Tua bênção esteja sobre o Teu povo, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe vocês que ofertaram, aqueles que ainda vão ofertar, que a bênção do Senhor seja sobre vocês. E nós vamos encerrar agora a nossa EBD, que você seja abençoado com essa palavra. Guarde em seu coração e pratique aquilo que você aprendeu. Sirva alguém com aquilo que você gosta de fazer. Amém? Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor e até domingo que vem, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a minha saudação em Cristo, Pastor Sandro Fontoura. Eu estou aqui passando por essa fonte de relacionamento para vos convidar a estarem conosco agora nos dias 12 e 13 de novembro, na nossa 11ª Isladeja, nossa escola de líderes da nossa grande convenção do nosso Ministério Adeja, liderado pelo nosso pastor Toninho, toda essa turma que nós amamos aí em São Paulo. Será uma satisfação poder estar cooperando no reino e estar junto com todos aqueles que defendem o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço, estamos em contagem regressiva até daqui a pouco mais, querendo Deus. Não esqueça, estaremos sendo confrontado pela palavra e Deus estará nos abençoando. Até daqui a pouco mais, querendo Deus, fique na paz do Senhor Jesus.